Bom dia, boa tarde, boa noite, meus queridos irmãos. Que este domingo que começa nesse instante, junto a nós aqui, a equipe do portal, desejamos muita luz para ti, para a tua família, para todos aqueles que tu ama. E que tenhamos nós nessa oportunidade tão bela de criarmos a nossa egrégora cada vez maior, de que o domingo seja sempre especial, de que seja um dia especial, onde a gente possa se voltar mais para nós, para os nossos familiares, para aqueles que amamos. Um pouco diferente da correria da semana, e que a gente possa, acima de tudo, convidar Jesus, convidar os bons espíritos para estar junto conosco. Desta forma, agradecemos e pedimos para que fechem os olhos e para que juntos possamos emanar o pensamento ao alto, pedindo a Deus que derrame sobre nós a luz da tua presença. Que nossos corações, que os nossos sentimentos, que as nossas emoções possam estar sempre envolvidas pelos laços mais nobres da felicidade, da leveza e da esperança. Permita, Senhor, que em cada palavra proferida por nós, a luz possa se manifestar em presença ativa, no perdão, na paz, na esperança, no sorriso, no abraço, no aperto de mão. Obrigado, Senhor, por este momento. E assim damos por início este estudo tão especial, aonde o Senhor nos brinda com seu amor, com sua paz e com seu amor. Que assim seja. Que assim seja. Muito bem, então nós estamos estudando várias preces que estão contidas nos livros da série A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz. Eu estou baseando o resumo dos livros nesse volume aqui, que é editado pela FEB, Geraldo Campetti, que é o organizador, e ele fala então de cada capítulo, de cada um dos 11 livros da série A Vida no Mundo Espiritual, né, psicografia do Chico, e alguns livros do Valdo Vieira, ditados pelo Espírito André Luiz. Então hoje nós vamos estudar o capítulo número 2 desse volume aqui, que é Entre a Terra e o Céu, que é o livro número 7. O Fábio vai fazer a leitura para a gente, está com o livro também. Que é um livro sobre o auxílio. O capítulo 1 a gente estudou no vídeo anterior, quem não assistiu volta lá e assiste o da semana passada, né? Que foi o capítulo que baseou, né? Que foi a base para o Martins Peralva estudar a prece no livro dele sobre mediunidade, muito precioso também. Mas Entre a Terra e o Céu, então, é um livro no qual André Luiz descreve uma missão de socorro que começa com uma prece, e é essa prece que vai se tratar esse capítulo 2, né? É um livro que fala de pessoas comuns, são famílias comuns, que têm as lutas do dia a dia, que têm as suas dificuldades materiais, mas que o foco, né, que une as personagens do livro, estão muito relacionadas às dificuldades do afeto, às dificuldades do relacionamento a dois, de manter o compromisso da maternidade, de manter o compromisso da paternidade, de auxiliar os filhos no desenvolvimento, né? Então, um livro que fala sobre problemas que muitos de nós têm no dia a dia e mostra o lado espiritual da ajuda por trás dessa nossa dificuldade, né, com relação aos nossos sentimentos. Então, boa parte do desequilíbrio que aparece no livro, né, está relacionado com isso, né? E a Evelina, que é uma adolescente, que é uma órfã de mãe, que mora com o pai e a madrasta, ela vê a situação da casa muito deteriorada depois da perda do irmãozinho dela menor, que morreu afogado. A madrasta primeiro detestava o menino, depois ela começa a se culpar pelo episódio, e aí ela entra numa depressão. O pai, né, perdeu o filhinho, então ficou muito abatido, não consegue ajudar a família. Então essa adolescente se vê sozinha emocionalmente na casa e ela começa a orar, né? Então é sobre isso que trata o capítulo que o Fábio vai ler.
Então, gente, tudo bem? Do livro Entre a Terra e o Céu, o capítulo 2 chama-se No Cenário Terrestre. Numa sala ampla em que numerosas entidades trabalhavam solícitas, Clarencio recebeu da jovem um pequeno gráfico que passou a examinar cauteloso. Em seguida comentou espontâneo. Ainda agora falávamos de responsabilidade. Eis um fato que nos ilustra os conceitos. E exibindo o documento que trazia nas mãos, explicou. Temos aqui uma oração comovedora que superou as linhas vibratórias comuns do plano de matéria mais densa. Parte de uma devotada servidora que se ausentou de nossa cidade espiritual há precisamente 15 anos terrestres para determinadas tarefas na reencarnação. Não seguiu, porém, desassistida. Permanece sob nossa orientação. O nascimento e o renascimento no mundo, sob o ponto de vista físico, jazem confiados às leis biológicas de cuja execução se incumbem inteligências especializadas, contudo, em suas características morais, subordinando-se a certos ascendentes do espírito. O ministro deteve-se alguns instantes, analisando a pequenina e complicada ficha. Todavia, como se provocasse a continuidade da lição que recebíamos, meu companheiro considerou. Mas, indiscutivelmente, na reencarnação, há um programa de serviço a realizar. Sim, sem dúvida, aclarou o instrutor. Quanto mais vastos os recursos espirituais de quem retorna à carne, mais complexo é o mapa de trabalho a ser obedecido. Quase todos temos do pretérito expressivo montante de débito a resgatar, e todos somos desafiados pelas aquisições a fazer. Nisso está o programa, significando em si uma espécie de fatalidade relativa no ciclo de experiências que nos cabe atender. Entretanto, a conduta é sempre nossa, e dentro dela podemos gerar circunstâncias em nosso benefício ou em nosso desfavor. Reconhecemos assim que o livre-arbítrio, também relativo, é uma realidade inconteste em todas as esferas de evolução da consciência. Não podemos olvidar, contudo, que em todos os planos marchamos em verdadeira interdependência. Nas linhas da experiência física, até certo ponto, os filhos precisam dos pais, os doentes necessitam dos médicos e os moços não prescindem do aviso dos mais velhos. Aqui, a habilitação depende dos educadores. O amparo eficiente exige quem saiba distribuí-lo. E a transferência de domicílio para trabalho enobrecedor, quando se trata de espíritos sem méritos absolutos, reclamam o endosso de autoridades competentes. Mas, que venha a ser uma oração refratada? Indagou meu colega, mordido de curiosidade. Hilário fora igualmente médico no mundo e, tanto quanto eu, permaneci em tarefas ligadas à responsabilidade de Clarencio, adquirindo conhecimentos especializados. A prece refratada é aquela cujo impulso luminoso teve a sua direção desviada, passando a outro objetivo. Inclinávamos a desfechar novas perguntas, no entanto o orientador sossegou-nos, esclarecendo. Esperem, reconhecerão comigo que nos achamos todos emanados uns aos outros. Em seguida falou para a jovem que o observava respeitosa. Chame a irmã Eulália. Alguns momentos passaram, rápidos, e a operadora mencionada apareceu irradiando bondade e simpatia. Irmã, disse Clarencio, preciso. Este gráfico registra aflitivo apelo de Evelina, cuja volta ao aprendizado na carne foi garantida por nossa organização. Parece-me estar a pobrezinha em extremas dificuldades. Sim, concordou a interpelada. Evelina, apesar da fragilidade do novo corpo, vem sustentando imensa luta moral. O pai, sobrecarregado das questões íntimas, tem a saúde periclitante e a madrasta vem sofrendo obstinada perseguição por parte de nossa desventurada Odila.
A genitora de Evelina? Sim, ela mesma. Ainda não se resignou a perder a primazia feminina no lar. Há 2 anos empenho na energia e boa vontade por dissuadi-la. Vive, porém, enovelada nos laços escuros do ciúme e não nos ouve. O egoísmo desbordante fala esquecida dos compromissos que abraçou. Zulmira, por sua vez, a segunda esposa de Amaro, desde a morte do pequenino Júlio, caiu em fundo abatimento. Só um pouquinho. Continuando aqui. Como não ignoramos, o pequeno desencarnou afogado, consoante as provas de que se fez devedor. A madrasta, contudo, que chegou a desejar-lhe o desaparecimento por não amá-lo, encontrando-se sob as sugestões da mulher que a precedeu nas atenções do marido, crê-se culpada. Evelino, depois de perder o maninho em trágicas circunstâncias, acha-se desorientada entre o genitor aflito e a segunda mãe em desespero. Ainda anteontem pude vê-la. Chorava comovedoramente diante da fotografia da mãezinha desencarnada, suplicando-lhe proteção. Odila, porém, pode continuar, Robson. Ainda Minha voz sumiu. anteontem pude vê-la. Chorava comovedoramente diante da fotografia da mãezinha desencarnada, suplicando-lhe proteção. Odila, porém, envolvida nas teias das próprias criações mentais, não se mostra capaz de corresponder à confiança e à ternura da menina. Ela, entretanto, tem insistido com tal vigor na obtenção do socorro espiritual que as suas rogativas, quebrando a direção, chegam até aqui de tal modo. Reparávamos o pequenino gráfico em silêncio. Sustando a pausa longa, o ministro fixou Hilário e indagou: compreendem agora o que seja uma oração refratada? Evelina recorre ao espírito materno, que não se encontra em condições de escutá-la, mas a solicitação não se perde. Desferida na elevada frequência, a súplica de nossa irmãzinha vara os círculos inferiores e procura o apoio que lhe não faltará. Tem um ponto que desde que eu entrei para o Espiritismo, na verdade, eu penso e eu tento falar, e falei já em inúmeras palestras, em inúmeras oportunidades, das mais diferentes formas. A nossa compreensão de que aquele que desencarna, ele não se torna um espírito elevado por ter desencarnado. Claro que fica entre nós a saudade, as boas recordações, mas isso ainda não é suficiente para essa pessoa ultrapassar as barreiras daquilo que ele semeou enquanto encarnado. E isso é fundamental. E nós vemos aqui, principalmente no final, na explicação sobre a prece refratária, né? Onde o Espírito não tinha condições ainda de agir em relação a isso. E nesse termo, há tantos exemplos que a gente poderia dar, quantos espíritos que, ao desencarnarem, nós os nomeamos como santos, e que a realidade pós o véu da ignorância é completamente diferente. E que muitas vezes nós colocamos esses irmãos em uma saia justa, como nós dizemos aqui, porque eles não se sentem, eles não têm condições de atender aquilo que é solicitado e pedido a eles. Então, faz-se necessário o uso da misericórdia de Deus, do auxílio dos bons espíritos para intervir
na fé daquelas pessoas que estão ali pedindo, em direção àqueles que estão sendo solicitados, né? Ou seja, veja, a prece é direcionada para alguém que não tem essa condição. O pedido é direcionado a alguém que não tem essa condição. E a espiritualidade atende, porque ela nos atende. Ela atende a tudo que nós pedimos. Então ela pega aquele pedido, aquela ação e intercede. Só que nós temos o grande problema ainda dos vários santos, dos vários deuses, que veio de um processo politeísta, né? Que veja que essa briga do politeísmo com o monoteísmo, ele vem lá do Antigo Egito ainda, né? E aumenta deuses, diminui deuses, aumenta santos, diminui santos, se esclarece o mundo dos espíritos e nós continuamos com os nossos santos, arraigado, presos em nossa matriz, a lembrança de que do outro lado existe o céu, e o céu é a direita de Deus Pai, ou o inferno, né, que é a parte que não tem como sair. Mas eu achei tão lindo algumas explicações que foram nos trazidas nos últimos tempos, que tudo é um ponto de vista, né? Eu sei que eu estou fugindo um pouco da ideia da prece, mas diz assim: se todo mundo que está no céu fosse para o inferno viraria céu. E se todo mundo que está no inferno fosse para o céu viraria inferno, mostrando que não é o local, mas é aqueles que ali estão. Por que digo isso? Porque toda vez que a gente se lança numa prece, que a gente se lança a uma conversa direta com o Criador, a gente precisa entender as nossas limitações e também as limitações daqueles a quem nós encaminhamos os nossos pedidos. Porque quantas pessoas será que não devem olhar aqui, que seguem o portal e pensar: nossa, a prece do Fábio é mais forte que a minha, a prece do Robson é mais forte que a minha, a prece do Jordelê é mais forte que a minha. Aí um de nós desencarna, então eles começam a pedir: ah, eles já estão lá e já faziam preces muito boas aqui, então agora que eles estão ali do outro lado, eles vão poder nos amparar muito mais. Só que ali do outro lado é a realidade que nós vivemos. E muitas vezes essas preces acabarão sendo refratárias, porque nós não teremos a condição de alcançar e trazer aquilo que é, que é nos solicitado. Mas nesse ponto é que nos cabe a nós o esclarecimento, que foi muito bem trazido ao longo da obra e do capítulo, de, do amparo que nós temos, dos benfeitores espirituais que acompanham aquele processo todo, a maneira que se conecta com o alto ainda mais elevado, conduzindo e direcionando. Nesse momento, eu acho que apenas diria: olhemos menos as formas e olhamos mais as ações, né? E a ação é o amor, é o perdão, é a caridade, é a simplicidade. Vou falar então, né. Para mim foi muito consoladora a ideia de que mesmo a prece estando endereçada da maneira incorreta, incorreta entre aspas, né, ela foi escutada e não só escutada, como transformada em uma ficha que tem um gráfico e que tinham mentores estudando essa prece, estudando o que estava sendo pedido, né, e planejando o que ia fazer. E a todos que querem se emocionar como eu emocionei, né, durante essa leitura, porque depois que você entende, assim, todo o desdobramento que essa prece de uma adolescente consegue mobilizar em torno da família inteira ser auxiliada, né. Não só a família dela, como as pessoas que estão conectadas a essa família e que têm um uma prova mesmo, né, entre eles. Então tudo isso é muito aquece o coração mesmo imaginar, né, que o que a gente está falando, além de escutado, é estudado e visto com carinho. Agora, aumenta a nossa responsabilidade do que a gente está falando. Porque se a gente está falando ali, né,
para uma imagem de barro, ou está falando ali para uma vela, né? Faz isso, faz aquilo, quero aquilo outro, né? É uma coisa. Agora, se a gente entende que tem um mentor escutando, tem uma pessoa que presta atenção nas nossas palavras, né? E que, além de atender, imagina assim: peraí, você sabe o que você está pedindo? Você entende o que isso vai desdobrar a partir do que você pronunciou, né? Às vezes o que você está pedindo não afeta só você. E aí? Você entende isso, né? Então, além de ter esse alcance, a prece ela também tem essa profundidade. Então tem um lado que é externo, que eu vou alcançar muito mais pessoas do que eu estou imaginando, mas dentro de mim ela é muito mais profunda do que eu penso. Não é só esse petitório, né, que às vezes a gente coloca como prece. Interessante que o André Luiz ele tem essa característica de cientificar, né, de trazer os pitacos científicos dele, né, para esses textos, né, e se a gente fosse realmente proceder de uma forma a materializar aquilo que a gente está lendo, tu vai ver como o troço é bem metódico mesmo, né, como tudo que ele descreve que é realmente metódico, assim, né, na análise da prece que é feita. E aí, lembrando do estudo anterior, que a gente falou também um pouquinho do Peralva, que ele usa o capítulo 1º desse livro para fazer um capítulo no livro dele também sobre preces. A gente tem esses 3 tipos, né? A prece que ela é vertical, que ele chama, que é uma prece que ela vai para o alto mesmo, vai em direção a Deus e às esferas mais superiores. A gente tem essas preces petitórias que elas ficam numa faixa de vibração mais ou menos parecida com a nossa, que são as preces mais comuns, e aquelas preces que ele vai chamar de invocação, que são as preces que a gente, de forma vertical, mais inferior, né? E para cada faixa dessa, vai haver seres que vão se estar responsáveis, vamos dizer assim, por atender essas demandas, né? E aí vai depender da nossa qualidade e do nosso objetivo, que era o que o Robson estava falando, né? E aí entra a nossa responsabilidade de realmente pedir as coisas corretas, né? E nos conectarmos de uma forma mais sincera com a espiritualidade, para que nós tenhamos as colheitas melhores, né? Ao invés de ficarmos vibrando ainda em faixas mais baixas, né? Acho que podemos encerrar esse vídeo, então. Ficou um ótimo estudo. Agradeço primeiramente a Deus, depois a Jesus, depois a espiritualidade. E a espiritualidade que me refiro, a espiritualidade materializada na pessoa do Fábio, na pessoa do Robson, né? Pelos discernimentos que eles conseguem trazer, que nos consegue engrandecer e nos tornar seres melhores. Quando falamos de desenvolvimento da mediunidade, a prece é um dos veículos para que isso ocorra. É desses momentos que nós nos referimos. É quando a gente deixa de lado o nosso dia a dia, que é outras preocupações, que é outros olhares, que é outros enfoques. E aí voltamos para um ponto específico, que é nos conectar com aquilo que está em volta e daí levar adiante. Então, agradeço também a companhia, a presença e de vocês todos aqui. Um ótimo e especial domingo. Fiquem com Deus.